Nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente vai iniciar agora o livro de Jonas. A gente fica, às vezes, nem de maneira intencional, né? A gente acaba intercalando entre a exposição de livros completos das Escrituras e pregações expositivas, só que em alguns temas, em alguns conteúdos específicos, né? O último livro que a gente expôs do início ao fim foi Filipenses. Agora a gente vai estar expondo, então, do início até o fim, Jonas. A começar hoje, então, de Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 3a. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Assim, é a palavra de Deus. Meus irmãos, uma das vantagens de se pregar de maneira expositiva, mas sendo capa a capa, que a gente chama de maneira seriada, né? No caso, existem pregações expositivas de uma série relacionada a um tema. Nesse caso, estou me referindo a uma pregação expositiva seriada de um livro completo das Escrituras. É que não somente através da pregação expositiva, a gente, de maneira segura, faz com que o texto bíblico fale. Que a palavra de Deus fale por si, sem nenhum tipo de imposição ou criação na nossa cabeça. Mas essa exposição também capa, a capa de um livro, permite com que cada um dos que estarão aqui pregando contribuam para auxiliar a igreja a como ler determinados livros das Escrituras. Porque nessas exposições capa a capa, a gente compreende questões contextuais da época, características do texto, a gente tira dúvidas do texto, e assim o povo do Senhor é capacitado cada vez mais a ler as Escrituras, a compreender esse livro se encaixa onde, qual é o contexto desse livro. E é um dos nossos propósitos aqui. E é muito importante para a gente chegar até aqui o livro de Jonas, a gente também dar uma passada geral do que aconteceu até aqui. E uma das formas que nós temos de fazer isso é através de uma análise cronológica. Porém, os irmãos já devem ter percebido que a Bíblia de vocês não tem os livros em ordem cronológica. Até alguns eles estão ali sucedendo um ao outro, mas, por exemplo, a gente tem aí no conjunto dos livros históricos, no início da sua Bíblia, Esther, Esdras e Neemias, que, se a gente for colocar numa cronologia lá nos profetas, eles só estão atrás do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Mas eles estão lá no início da sua Bíblia. Então, a gente percebe que o agrupamento, na verdade, dessa Bíblia está sendo por grupos, categorias do que esses livros estão se referindo. É como nesse caso que eu falei que são justamente chamados de livros históricos, juntamente com crônicas, a Reis, Samuel. E uma das formas, então, da gente conseguir traçar essa cronologia e compreender como que a revelação das escrituras vão prosseguindo, vão se sucedendo, como é que a revelação da escritura vai progredindo, é através das alianças. É uma das formas que a gente tem de compreender como tudo vai se conectando, como tudo vai se expandindo, como toda essa revelação progressiva que vai até Cristo, ela foi sendo construída através de alianças. A gente consegue observar desse modo. Em Gênesis capítulo 12, por exemplo, a gente tem a aliança de Deus com Abrão, com o propósito de fazer um povo para si. E também o texto de Gênesis 12 fala que com o propósito de que todas as famílias da terra, por meio dessa aliança de Deus com Abrão, sejam benditas, sejam abençoadas. Em Gênesis capítulo 15 a gente vê progredindo. Agora também existe a promessa de que o herdeiro de Abrão, aquele que daria continuidade a essa promessa, viria de Abrão. E também que essa posteridade dele seria peregrina. Assumiria aquela terra de Canaã, mas iria peregrinar. Se tornaria uma nação escrava. Passaria 400 anos de aflição. E Gênesis capítulo 17 se expande mais ainda, porque agora esse Abrão, que agora é Abraão, recebe um sinal físico de pertencimento a essa aliança. Ele e toda a sua descendência. Dessa descendência física, dessa linhagem, dessa marca física que é a circuncisão, a gente tem então Jacó, e que vai se tornar Israel, e também seus filhos. Entre eles, um que todo mundo conhece muito bem, eu acredito que quase todo mundo, né? José do Egito. E José, que é vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito, mas assim na posição de governante do Egito e toda a sua família, então vai, e assim os israelitas se alocam no Egito. E é bom a gente até compreender essa visão acerca da progressão das alianças, porque, por exemplo, a história de José deixa de ser uma história de um ótimo gestor. Deixa de ser a história de um homem muito compromissado com o trabalho. É um exemplo de homem, José. José era um exemplo de homem. Mas a história de José não gira em torno do fato de que ele simplesmente foi exemplar por si, mas porque ele era alguém que pertencia à aliança de Abraão.
Era alguém que pertencia a essa aliança, alguém que fazia parte desse povo, alguém, um povo em que Deus havia dito para Abraão, ó, vai dominar essa terra aqui. E José estava dentro dessa aliança. Então, esse tipo de análise é muito importante para a gente. Então, quando esse povo se aloca no Egito, a gente sabe, tem a escravidão e, por meio de Moisés, o êxodo, a libertação desse povo. E nesse êxodo, a gente tem o estabelecimento de Israel, esses que vieram dessa linhagem de Israel, esses israelitas, finalmente são estabelecidos como uma nação separada por Deus. E essa nação, esse Estado, agora é regulamentado através da que nós chamamos de aliança mosaica, a aliança que Deus fez com esse povo por meio de Moisés. Nessa aliança, então, a gente vê uma série de regulamentações morais, religiosas, políticas. E em Êxodo capítulo 19, versículo 4 a 5, a gente vê Deus falando para essa nação ouvir a sua voz, guardar a sua aliança, dizendo que eles seriam reino de sacerdotes. Olha que coisa bela. Uma nação que vai ter um papel sacerdotal no mundo. Vai ter esse papel mediador entre Deus e as demais nações que estão ali. É dito que eles seriam uma nação santa, olha, uma nação separada por Deus. Também é anunciado para eles uma série de bênçãos, caso essa nação se mantesse obedecendo cada uma das regulamentações dessa aliança, e uma série de maldições, caso eles desobedecessem. Um tempo depois, essa nação, o texto bíblico diz que por soberba, por arrogância, vê que as demais nações da terra tinham seus reis. E a nação também desejou, assim, ter um rei, por um motivo arrogante. E aí a gente sabe que tem Saul, depois de Saul vem Davi, depois de Davi Salomão. E com a morte de Salomão nós temos um cisma nessa nação santa de Deus. 10 tribos se juntam no norte e assim se torna o reino do norte, ou também chamado reino de Efraim. E 2 tribos se juntam no reino do sul, se mantendo debaixo do senhorio daquele que era da linhagem de Davi, que era Roboão, que já começou como um mau rei, e foi isso que provocou o cisma. Enquanto as outras 10 tribos se juntaram no reino de Jeroboão I. E nesse contexto de Jeroboão I, ele também foi um homem ímpio. Ele instituiu a idolatria como algo oficial lá, para evitar que as pessoas saíssem do reino do norte e fossem até o templo no reino do sul, para adorar, para prestar sacrifícios. Esse homem resolve então colocar um bezerro de ouro no extremo sul do seu reino e outro bezerro de ouro no extremo norte, quase que uma inspiração na idolatria dos israelitas no êxodo, quando adoraram o bezerro. Ele coloca um em cada ponta justamente para evitar esse trânsito de pessoas e assim ele institucionaliza a idolatria. A gente tem também aí sacerdotes que não eram levitas. E um dos critérios dessa aliança era que os sacerdotes fossem da linhagem de Levi. Ele rompe com isso também. A gente tem um período marcado por muita injustiça social, muita injustiça política. E percebam como isso distorce completamente o propósito daquela nação. E Jonas se encontra justamente nesse reino, esse reino do norte. Só que muitos anos depois. O Jonas não tem o seu nome mencionado a primeira vez aqui nesse livro. Na verdade, em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, os irmãos podem ver que o Jonas é citado como sendo filho de Amitai, dando a mesma identificação dele aqui, só que situado no reino de Jeroboão II, e não confunda. Jeroboão II, por mais que tenha o primeiro, que foi o primeiro, é muitos anos depois. Tem uns bons anos depois aqui, e muitos reis depois também, surge Jeroboão II. Mas, apesar dessa diferença de anos, Jeroboão II era igualmente ímpio como Jeroboão I. O texto bíblico diz lá em 2 Reis que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que apesar desse homem fazer o que era mal, o texto de 2 Reis menciona Jonas profetizando para este homem acerca da retomada de territórios. E justamente uma das maldições da desobediência de Israel era eles perderem seus territórios. Era eles serem assolados caso eles não obedecessem. Mas no contexto de Jonas a gente vê algo um pouco controverso, que é Israel retomando terras que tinha perdido junto com esse homem ímpio. Só que o próprio texto bíblico dá a justificativa. É dito que Jeroboão II restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Amate até o Maderabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Hefer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Joás. Então a gente vê que essa retomada de terras nesse período de Jonas ocorreu por misericórdia de Deus para que Israel não fosse apagado ali naquele momento. Israel vinha sendo assolado pelo Império Sírio.
Então, aqui com Jeroboão II existe essa retomada de terras por piedade, não porque aquela nação de fato estava cumprindo com aquilo que era esperado nas regulamentações daquele momento. Então, a gente tem nesse período de Jeroboão II um poderio militar muito forte de Israel, muita prosperidade econômica. Só que, apesar dessa misericórdia de Deus que o texto daqui registra, eles não atribuem isso a Deus. Na verdade, essa retomada de terras não dirige Israel a Deus, mas fortalece nesse povo a arrogância nacionalista que eles tinham. O povo, na verdade, se firma mais ainda nesse seu coração pecaminoso, de olhar para si mesmo como essa nação eleita e usar isso como base para arrogância e não para visualizar a misericórdia de Deus, se arrepender e ver, pô, olha, Deus fazendo com que a gente retome as terras. Mas não. Não é à toa que no período de Jonas a gente tem mais dois profetas aqui, que são Amós e Oséias, justamente apontando os pecados dessa nação, anunciando Oséias, a infidelidade do povo a Deus, e Amós também a cegueira do povo, que deveria, como nós entendemos na aliança mosaica, cumprir um papel de sacerdote. Era para eles estarem sendo essa luz de Deus no mundo. Eles não estavam. Eles estavam, na verdade, se fechando na sua própria arrogância. E é dentro desse contexto, dessa nação hipócrita, infiel, arrogante, cheia de si, que Deus levanta Jonas. Só que por outro motivo. E o que nós vamos ver hoje, através desse texto, é que não existe ser com mais sede de justiça do que o ser mais gracioso de todos, que é o próprio Deus. Não existe. O texto ele nos traz a reflexão de que ninguém é mais comprometido com a justiça, com a aplicação da justiça, do que aquele que é a própria justiça. E quando nós tentamos ser mais justos que ele, nós na verdade revelamos o quanto nós somos injustos. Isso que nós vamos ver no texto de hoje. E a gente vai ver isso através de dois movimentos. A gente vai compreender primeiro a iniciativa da justiça perfeita e a fuga da justiça corrompida. Vamos começar do versículo 1 ao versículo 2, então, acerca dessa justiça perfeita, tomando iniciativa. O texto diz: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Então, nós vemos aqui que, apesar do contexto da nação de Israel, Deus ele levanta Jonas com a mensagem para outro povo. A gente vê que é para Nínive. Nínive, que era a capital da Assíria, cujo nome vem do deus Assur. Daqui a gente já tira-se de maneira muito clara que era uma nação idólatra. E a Assíria era um império que era uma superpotência da época, em cada vez maior expansão. Estava em franca expansão, já tinha dominado boa parte da Mesopotâmia. Não é à toa que o próprio Deus menciona aqui no texto como a grande cidade de Nínive. Ele deixa muito claro isso para Jonas, que é justamente algo grandioso. Para a gente compreender também a atuação desse império, através do livro História de Israel, John Bright fala de que no período de Salmanasar III, ele impôs tributos ao rei Jeú de Israel. Não muito tempo antes de Jonas. Isso com certeza ainda estava na memória desse povo aqui. Também o Império Assírio era muito conhecido pelo tamanho da sua maldade, a sua brutalidade militar. Nunca antes, no período antigo, tinha se ouvido falar de um império tão brutal, tanta brutalidade, tanta violência militar, como naquele momento com os assírios. A gente tem, por exemplo, o relato de Assurbanipal II dizendo: Eu construí uma coluna contra o portão da cidade. E aqui tá de boa, mas agora começa. Esfolei todos os chefes que haviam se revoltado e cobri as colunas com suas peles. Alguns eu murei dentro de uma coluna, alguns empalei sobre as colunas em estacas, e outros eu preguei em estacas em volta do pilar. Eram homens brutais, do exército dos assírios. Eles também exilavam os povos de suas terras quando eles dominavam a nação. Eles deportavam aquelas pessoas, tanto porque existia uma associação muito forte na época entre a relação daquela terra, daquele povo e o Deus daquela terra. Então, você tirar aquele povo ali é basicamente aquele povo entender que eles estão sendo tirados da presença do Deus deles. E eles faziam isso intencionalmente. Eles também deportavam as pessoas com o intuito de evitar que a cultura delas fosse mantida, para elas perderem a identidade, elas perderem a identificação, para eles se mesclarem ali no meio do povo assírio e aquela cultura ser dissipada. Também deportavam com o intuito de evitar revoltas, insurreições.
Então imagine, todos nós estamos aqui, todos nós somos espalhados em torno de um império completamente aleatório, jogados do nada. É de se temer até hoje, quanto mais as pessoas naquela época, porque hoje a gente ainda tem o celular ou algo assim, imagina as pessoas naquele período após a sua cidade ser totalmente destruída. Não é à toa que anos depois, Naum descreve Nínive como a incorporação do mal e da crueldade. Naum vai profetizar contra Nínive no futuro. E ele menciona no capítulo 3 que a marca desse povo é a brutalidade militar. E é diante desse povo, então, que Deus toma a iniciativa. E perceba, é Deus quem vai até Jonas. O texto fala para a gente que o Senhor deu esta mensagem a Jonas, porque Deus viu como o povo de Nínive, né, o seu povo é perverso. Meus irmãos, esse texto revela para a gente, primeiro de tudo, que o Deus das Escrituras, o único Deus verdadeiro, ele não é uma força passiva, ele não é um mero observador de cada um dos atos que estão acontecendo. O Salmo 22, versículo 28, vai jogar uma luz ainda maior nesse texto, porque ele diz que o nosso Deus é o Senhor que reina e governa sobre todos os povos. Ele é aquele que Abraão, no contexto do julgamento divino contra a impiedade de Sodoma e de Gomorra, Abraão chama ele de juiz de toda a terra. E, meus irmãos, isso deveria servir de maneira muito segura para nós diante das maldades desse mundo, diante de tudo que nós vemos nas notícias, nos jornais, daquilo que lemos. Meus irmãos, Deus está vendo tudo. Ele não está alheio a nada, não. Deus está permitindo que esses pecadores, essas pessoas acumulem culpa para si. As nações, nas suas guerras, maldades, nos seus interesses egoístas, sejam políticos, nas injustiças políticas, em governantes que tentam se colocar muitas vezes como redentores do lugar do verdadeiro redentor. E as próprias sociedades, a idolatria política, valores pecaminosos, uma cultura sensual, a deificação do eu, a exaltação da violência, o louvor às drogas, a banalização, por exemplo, do racismo, a banalização, por exemplo, da misoginia, ou o extremo oposto. Pessoas que glorificam o seu próprio eu, que glorificam o ser humano com base na sua etnia, com base no meu sexo, com base na minha orientação sexual. E a lista dos males da nossa sociedade e das nações do nosso século é interminável. E Deus está olhando cara nessas coisas. Deus não está apático a tudo que vem acontecendo no mundo, seja na política das nações, seja dentro das sociedades. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo aquilo que fazemos em segredo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. E, meus irmãos, aquilo que compartilhamos, o que, mesmo no secreto, no nosso celular, nas nossas redes, aquilo que idolatramos, o tipo de discurso que propagamos, o tipo de discurso que nós produzimos, nós auxiliamos a impulsionar, Deus está de olho em cada uma dessas coisas. E a gente não pode se mesclar desse modo como se Deus não estivesse olhando cada um desses atos da sociedade. Nós jamais devemos ser, diante da nossa realidade, ateus funcionais. Nós não podemos ser desse modo. Nós temos que vigiar nossa mente, vigiar nossa conduta, para não sermos participantes das maldades das nações desse século, para não nos portarmos da mesma maneira que os ímpios desse mundo vivem, para não nos portarmos como se Deus não estivesse sustentando todas as coisas, como se Ele mesmo não estivesse permitindo que os homens façam o que quer e acumulem culpa para si, para que no dia do juízo fique evidente a culpa deles. A gente não pode agir com desesperança diante das maldades do mundo, como se Deus tivesse alheio às maldades. Não, Deus há de fazer justiça. Deus está olhando para todas as nações. Deus está olhando para todas as pessoas. Ele há de fazer justiça. E a gente não pode deixar tanta desesperança cair sobre nós, como se Deus não estivesse olhando nada. E a gente também não pode se moldar junto a essas pessoas e participar das injustiças delas, porque Deus não está alheio a nenhuma dessas coisas. Nós devemos nos agarrar com confiança, independente do contexto, naquele que nos sustenta, naquele que nos guarda, aquele que está vendo e dirigindo todas as coisas para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa esperança.
Esse deve ser o nosso viver. Os antigos do período da Reforma gostavam de observar o dia como sendo um eterno ciclo que representa o seu batismo. À noite, o sepultamento com Cristo. Amanhã, a nossa ressurreição com Cristo. Do mesmo modo, nós devemos enxergar cada dia como sendo o momento onde Deus nos ergue para vivermos a nova vida que Ele nos concedeu por meio de Cristo. Para entendermos que Ele nos levanta dia após dia e um dia Ele nos levantará redimidos e toda essa maldade cessará. Nós não podemos participar e nem perder a esperança da atuação de Deus no mundo. Não é à toa que o Salmo 33, versículo 9, até o versículo 20, vai falar de maneira extensa de que são os exércitos das nações. Seu poderio, os cavalos na época, tudo isso é ínfimo diante de Deus. E Deus ele faz o que quer com as nações. Ele está fazendo o que quer. Para uns permitindo que sua maldade se acumule e um dia eles serão julgados. E com o seu povo, ele preserva o seu povo. Derrama graça sobre o seu povo. E essa é a nossa esperança. Esse coração de alguém que pertence a Deus, que confia que justamente Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele está regendo todas as coisas. E nada passa impune diante dele. Tudo está sob o domínio de Deus. E a gente vê Deus aqui agindo, observando as maldades de uma nação ímpia, vizinha. O texto bíblico então continua e diz: Jonas se aprontou. E antes de a gente entrar na reação de Jonas, é muito importante a gente observar qual que é a conduta esperada do povo de Deus diante de ordens claras do Senhor para que uma mensagem seja anunciada. Porque se Jonas tivesse agido como um crente deveria, dava para acabar o livro aqui, assim, basicamente. Eu acho que até um capítulo, né? Pegava o capítulo 4, acaba aqui no capítulo 1, acabou o livro. Era só Jonas de fazer o que Deus colocou ele a fazer. Mas Jonas não teve essa reação esperada do povo de Deus e a gente vai analisar isso de uma maneira um pouco mais profunda, mas é bom a gente observar que fora as lições que o próprio texto, às vezes na própria narrativa existem certas lições, aquela pessoa que acabou de fazer tal coisa, ela mesma já anuncia qual que é a lição que ela aprendeu ali naquele momento, naquele contexto, mas existem certas coisas que a gente consegue contemplar observando qual que é a expectativa que quem escreveu o livro tem, que a pessoa que vai ler qual é a reação que essa pessoa espera que quem esteja lendo o texto teria. Obviamente existe essa expectativa da reação que os outros teriam, né? Porque o texto bíblico ele não é escrito simplesmente por acaso. E os próprios livros, eles eram endereçados primeiramente para um determinado público. É importante a gente ter essa reflexão, né? O que era esperado desse determinado público, esse primeiro público aqui, a reação que eles teriam ao texto aqui desse modo. Então, reflita comigo acerca dessa nação que leria o livro de Jonas. Observe a reação de choque que seria esperada desse público. Esse público contemplaria que a função sacerdotal que eles deveriam estar executando é a função sacerdotal dessa nação que se enxerga dentro de uma aliança em que é dito que as famílias da terra serão benditas por meio dessa nação. Observe essa nação olhando para o texto bíblico e vendo que eles estavam se fechando na arrogância nacionalista deles. Vendo que o profeta que deveria chegar e obedecer, não obedeceu. Observe a reação esperada desse povo que se colocava como nação santa, mas não cumpria a essência da separação dessa nação, que era ser luz para as nações. Fazer com que as famílias da terra sejam benditas. Cumprir essa função mediadora no mundo. Imagine eles lendo esse texto, eles observando assim, pô, Deus tá falando ali para a nação vizinha e a gente não quer. Não vai rolar. E do mesmo modo, meus irmãos, nós devemos observar a nossa reação e as nossas reações diante de ordens claras de Deus para proclamarmos sua mensagem. Não somente ao ocorrer do domingo, mas nas leituras da palavra que a gente tem, quantas vezes Deus dá ordens claras e quantas ordens claras de Deus a gente tem na nossa cabeça para proclamar a mensagem do Senhor. E a gente também não cumpre isso daí. Antes de contemplar a reação de Jonas, a gente deve contemplar a nossa própria reação aos chamados que Deus coloca para cada um de nós. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, é dito que Deus falou por meio dos profetas, era a forma que Deus falara até aquele período, né, por meio de mensageiros angelicais, por meio de voz audível, sonhos, visões. Mas o texto de Hebreus diz que agora ele nos falou por meio do Filho.
É dito que essa revelação é completa, é confirmada pelos apóstolos, é dito no capítulo 2, tratada como a voz do Espírito Santo no capítulo 3. É dito que essa revelação é superior a toda a revelação anterior. Tudo isso que foi revelado por meio de Cristo que nós temos acesso. Só que a nossa vergonha, por não cumprirmos as ordenanças dessa revelação, ela consegue ser muitas vezes inferior à vergonha dos israelitas na época. Sendo que a nossa revelação é muito maior que a deles. E a gente ainda assim não cumpre as ordenanças. E a gente olha para esse povo e ainda se coloca um pouco acima deles. Quando, na verdade, nós deveríamos reagir com vergonha por termos tantas convocações de Deus na Sagrada Escritura e não cumprirmos essas convocações. Jonas teve uma revelação considerada inferior à que nós temos hoje na palavra e nós não percebemos, por outro lado, a superioridade da nossa negligência se comparada com a de Jonas. Porque nós temos chamados claros das Escrituras para nós. Se o texto acabasse aqui, Jonas tinha se aprontado e ido. E essa é a expectativa também para todos nós diante das ordens claras de Deus. Nós devemos nos apontar e ir cumprir aquilo que Deus nos ordena. Proclamar o que Ele ordena que nós proclamemos. Nós, por exemplo, somos chamados de maneira ativa por Deus a obedecer os seus mandamentos. De maneira simples. A gente consegue ao menos citar de cabeça os 10 mandamentos. Citar de cabeça. A gente consegue, imagine, se a gente não consegue citar de cabeça os 10 mandamentos, imagine a gente cumprir de forma profunda como Jesus expandiu no Sermão do Monte. Imagine cumprir de maneira profunda como os apóstolos em suas cartas escreveram. Nós somos chamados também a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E quanto tempo nós temos reservado para estudar as Sagradas Escrituras? Quanto tempo nós temos reservado para nos dedicar às disciplinas espirituais que nós temos? E nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Nós somos chamados a abrir mão da nossa justiça própria e confiar nele. Mas a gente, de fato, tem praticado isso? A gente, de fato, chega hoje, a gente ora, vou orar a Deus porque eu estou bem, porque eu não cometi um pecado ali que me incomoda, porque está tudo ok. Aí eu vou orar e eu sei que está tudo ok, ora para Deus. Isso é você confiar na sua justiça própria. Você está orando ali com confiança porque na sua cabeça você está bem. E não deve ser essa a razão de nós orarmos, porque nós somos chamados a confiar na justiça de Cristo, a olhar para a nossa própria justiça como veneno. Nós devemos orar porque confiamos que se nós podemos falar um A para Deus, é porque Deus tomou a iniciativa de vir até nós. É porque Ele se fez como um de nós, Ele se colocou como nosso mediador, porque Ele foi punido pelos nossos pecados, porque é por meio de Cristo que nós podemos dirigir a voz ao Senhor. Meus irmãos, nós também somos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura e a discipular, a ensinar tudo aquilo que Cristo nos ensinou a guardar. Mas essa semana antepassada foi colocado o desafio por parte do pastor para nós reservarmos um tempo para estar com o descrente e falarmos do evangelho para ele. E quantos de nós fizemos isso? E lembrando que esse auxílio que o pastor deu, que é um auxílio, ele tem base justamente no chamado para durante a nossa vida, ao passo que nós vivemos, enquanto nós estamos indo e vivendo, nós pregarmos o evangelho. É só um auxílio que o pastor tentou fazer, mas ainda assim, mesmo com esse auxílio, quantos de nós fizemos isso? E obviamente eu falo tudo isso daqui a começar por mim, deixando claríssimo aqui. Eu sou igualmente pecador e, na minha opinião, até pior pecador do que cada um de vocês que estão aqui. Cada um dos pregadores que estarão aqui também, nenhum deve se agarrar à confiança da própria mensagem, da própria escritura. Isso é justiça própria. Nós devemos nos agarrar ao fato das ordenanças que Deus coloca para pregarmos o evangelho fiel, e confiantes que não é eloquência, não é retórica, mas a graça de Deus que ilumina a nós que estaremos aqui falando acerca do texto e cada um dos irmãos. Por muitas vezes nós vivemos quase que um Jonas funcional, né, de viver ali, eu tenho o título lá de crente, né, tenho o título de profeta e não cumpre. Nós não podemos ser negligentes diante da revelação que Deus concede, diante da mensagem que Deus concede a cada um de nós. A gente vai se aprofundar na reação de Jonas, mas nós devemos observar
todos os outros chamados que Deus concede a cada um de nós e também olhar a nossa própria hipocrisia, de fugirmos, de não fazermos cada uma dessas coisas. Nós devemos ouvir aquilo que Deus fala, obedecer e proclamar sua mensagem. Essa é a reação esperada do povo de Deus. Mas aqui nós vemos então a reação controversa, né? O texto de Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. E, meus irmãos, a reação é controversa. Primeiro porque é estranha a oportunidade que Jonas está tendo aqui, né? Porque, como nós vimos, Jonas pertence a um reino extremamente nacionalista, em sentido arrogante, serem pessoas fechadas na sua nação. E aqui, Jonas, diante de uma sentença de juízo contra a nação inimiga, ele foge. Ele está tendo a oportunidade aqui de profetizar juízo de Deus contra essa nação e ele parece fugir da presença do Senhor. Uma nação que não somente é inimiga, mas ainda por cima, não tanto pouco tempo atrás, já havia feito com que Israel pagasse impostos para eles. Uma nação inimiga que era conhecida por sua brutalidade, que justamente era algo que enraivecia não somente Jonas, mas todas as outras pessoas na época, diante de tamanha brutalidade dos assírios. É uma nação controversa. Também há controvérsia por Jonas achar, depois de Deus dar uma mensagem para ele, deixando claro que ele estava olhando, inclusive, o que estava acontecendo nas nações ao redor, e achar que tem como fugir. Também é uma reação controversa de Jonas por isso. Talvez Jonas tenha ficado com medo da reação do povo, já que ele teria que ir até aquela cidade. Mas o que nós vemos no decorrer do livro, na verdade, mostra que não era medo de Jonas. Não era desconhecimento do poder de Deus. Na verdade, o problema de Jonas era a falta de aceitação de quem Deus é. Jonas teve dificuldade de aceitar as ordens, sabendo justamente quem Deus é, sabendo justamente da graça de Deus. Jonas sabia que nas palavras da justiça de Deus também habitavam a graça dele. Jonas sabia que Deus é justiça e misericórdia. Lembremos, Jonas justamente está em um povo que se gaba tanto por pertencer a essa aliança de Deus, só que Jonas justamente sabia que dentro dessa aliança havia os dizeres: por meio de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele sabia disso. Ele sabia que seu ofício profético fazia parte de uma nação que deveria ser luz para as nações. E Jonas temia isso. A arrogância de Jonas é tamanha que ele foge da justiça de Deus para se agarrar à justiça própria, para se agarrar à sua própria injustiça, da possibilidade de, nesse juízo, ter a possibilidade dos ninivitas se arrependerem. Não quero. Não vou. Jonas, então, age como quem fica controverso com a, abre aspas, injustiça, fecha aspas, na cabeça dele, da misericórdia de Deus. Isso vai ficar totalmente exposto no decorrer do livro, principalmente no seu último capítulo. Mas aqui onde o nosso texto se encerra, então, nós vemos simplesmente a reação de alguém que entendia a própria justiça como sendo superior à justiça do ser que é mais justo de todos os seres. Essa é a reação. O resultado de nós nos alimentarmos com a nossa justiça própria é nós nos tornarmos senhores de nós mesmos. Nós agirmos como se nós mesmos, ou um ser humano da nossa idealização, fosse a medida de todas as coisas. Nós agimos como idólatras, porque nós usamos um outro conceito de ser humano, um outro ser da minha cabeça como sendo a base da justiça perfeita, e não o ser que é o mais perfeito de todos. E, meus irmãos, se a nossa justiça não tem como base a justiça do mais justo de todos, nossa justiça é mentirosa, porque na verdade ela está diminuindo a régua. Porque tem coisas que eu não quero encaixar. Não quero. Eu estou aqui dentro da minha justiça. E o resto é injusto. Quando se a gente for colocar a justiça perfeita em jogo, todos são demonstrados injustos. Nós encaixamos somente o que queremos, colocamos-nos como senhores. Somos idólatras porque achamos também que nós podemos determinar o que é justo e o que não é justo. E quando isso acontece, a reação é direta. Nós fugimos de Deus.
Nós fugimos da misericórdia. Por exemplo, na nossa sociedade atual, nós passamos a defender uma injustiça travestida da justiça das bandeiras desse mundo, das bandeiras políticas, das bandeiras ideológicas. São profissões de injustiças, mas travestidas de injustiça. As pautas do mundo. Hoje em dia, nós não podemos, por exemplo, defender a preservação de civis numa guerra e, ao mesmo tempo, nós não podemos defender a libertação de civis numa ditadura. Porque se você ou faz um ou faz outro. Você tem que escolher o seu lado. Isso é uma injustiça travestida de justiça. É colocar uma bandeira, uma posição política como acima do que aquilo que a palavra de Deus revela como algo justo e injusto. E ainda por cima, quando nós colocamos essa visão, percebo, os outros se tornam impossibilitados de serem redimidos. Eu não enxergo redenção para os outros, a não ser que eles passem simplesmente a concordar com aquilo que eu concordo, com a minha visão de mundo, se abstenham do desejo de justiça que eles têm ali também. Isso faz parte da característica da nossa sociedade doentia. E assim, percebam que eu não estou falando de pessoas brutais como eram os assírios na época. Eu estou falando de visões de mundo que se baseiam no Deus do meu eu, o Deus do meu contexto, da minha realidade. Minha realidade é assim. Meu Deus é a minha realidade. O contexto daquilo com que eu me identifico com essa posição, com esse tipo de pessoa aqui. E o resto é injusto, o resto é impassível de ser redimido. Sendo que a mensagem das Escrituras é outra. É dito no Salmo 14, o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, tal como ele deixou claro para Jonas que olhou para Nínive. Ele viu a maldade de Nínive. O Salmo 14 diz que o Senhor olha dos céus para toda a humanidade, não só para uma determinada nação, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. E o texto bíblico diz: todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. E Paulo, em Romanos 3, citando esse texto, diz, reafirma: todos pecaram. E Paulo fala que ninguém alcança o padrão da glória de Deus. Nessa régua, não tem ninguém que chegue na medida dela. Em Amós, capítulo 7, Deus dá a visão para Amós de um prumo, que é uma ferramenta para averiguar a retidão de uma estrutura. E é dito que Deus prova a nação de Israel com seu prumo. E aquele povo, obviamente, não tinha a retidão que aquele grupo, que aquele prumo iria medir. Isso Deus provando esse mesmo reino do norte, lembrando que Amós é contemporâneo de Jonas. Esse reino, obviamente, não passa. Mas, meus irmãos, se Deus passar o prumo da sua justiça, o prumo da sua retidão sobre toda a humanidade, sobre cada um de nós, nenhum de nós estamos de acordo com esse prumo. Nenhum. E é por isso que foi necessário que o próprio Deus se fizesse como um de nós. Para que houvesse um que passasse esse prumo, que estivesse reto, pleno, perfeito, alinhado. Foi necessário que aquele que não conheceu o pecado fosse feito pecado por nós, em nosso lugar. Aquele que não precisava de um sacrifício para si, ser entregue como sacrifício pela dívida dos nossos pecados. Foi necessário que tivesse um que amasse tanto o seu povo, que não fugisse, mas se entregasse por cada um de nós, para poder levar os nossos pecados sobre si e o castigo que nos traz a paz. O Deus que é justo e não deixa nenhum mal passar impune, mas também o justificador, que se entrega para pagar a pena das maldades daqueles que ele tanto amou. O justo, que se mostrou justo condenando o pecado, e justificador, declarando como justo aquele que crê em Jesus Cristo. Paz, meus irmãos. A justiça perfeita é plenamente harmônica com a suprema misericórdia. Elas andam em plena harmonia. E lembrem, não há ser com maior sede de justiça que o ser mais justo de todos, que é o próprio Deus. Para nós encerrarmos as duas aplicações, meus irmãos, a soberania de Deus deve ser nossa motivação. Nós devemos estar sempre motivados a olharmos para a Escritura, olharmos para os anúncios da mensagem de Deus a nós, a convocação de Deus para que anunciemos a sua mensagem. Tudo isso deve despertar em nós um desejo humilde de obedecer a Deus. Um desejo humilde de obedecer cada coisa que ele disse, porque afinal,
Se o ser que é mais perfeito de todos, o ser mais justo, mais reto, mais amoroso de todos nos convoca a fazer tal coisa, por que titubear? Por qual razão titubear? Por que desconfiar? Ainda mais sabendo que sua palavra ela cumprirá o seu propósito. Para uns, a certeza da aplicação da justiça de Deus. Para outros, o milagre da regeneração e da salvação de um pecador. Meus irmãos, o fato de Deus ter escolhido o seu povo antes mesmo da fundação do mundo deve ser para nós motivo de alegria e esperança para cumprirmos cada um dos chamados e anunciarmos o Evangelho. Porque nós temos agora a convicção de que a pregação do Evangelho é certa. Ela vai ser eficaz para trazer arrependimento ao mais imoral dos pecadores, segundo os olhos humanos. Ela também vai ser eficaz para evidenciar a culpa do mais ferrenho moralista aos olhos humanos. A palavra do Senhor ela sempre vai cumprir o seu propósito, ela sempre vai gerar os frutos que aquela terra há de gerar. Uma terra arada por Deus, renovada por Deus, frutos de justiça. Uma terra que não absorve a graça do Senhor, os frutos de sua própria maldade. A pregação do Evangelho sempre vai cumprir o seu propósito. E por que desconfiar justamente do Deus perfeito que nos chama a anunciar, sabendo que não existe maldade nele? Ele não vai nos conduzir a fazer o que é mal, vai fazer exatamente aquilo que nós devemos fazer. Segunda aplicação é que nós devemos abrir mão da nossa falsa justiça. Nós devemos descansar nosso coração na graça de Deus. Nós devemos lembrar, meus irmãos, a justiça de Deus dia após dia. É um exercício diário de nós nos desapegarmos da nossa justiça própria, de corrermos da nossa própria arrogância, de corrermos da nossa régua e por algum momento achar que tal pessoa não tem possibilidade de redenção. Nós devemos fugir disso. Nós devemos olhar para a justiça de Deus e lembrar que ali habita a sua graça também. Nós devemos lembrar que no prumo de Deus não há ser humano que se mostre reto. E nós devemos lembrar, diante das injustiças desse mundo, que não há ser que tenha mais sede de justiça do que o próprio Deus, que há de julgar todas as coisas. Não há ser que tenha maior sede de justiça do que aquele que foi entregue por amor a nós na cruz. E o texto bíblico diz o quê? Que esse que por amor se entregou por mim, se entregou por cada um daqueles que fazem parte do seu povo, por cada um de nós. Esse há de voltar para julgar os vivos e julgar os mortos. Não tem ninguém com maior sede de justiça do que aquele que foi pregado na cruz e recebeu a justiça pelos nossos pecados em nosso lugar. E ele mesmo nos convoca a não termos uma justiça própria, mas a confiarmos na justiça dele para a nossa salvação e na execução da justiça dele no final de todas as coisas. Meus irmãos, hoje em dia eu não tenho mais tanto tempo para jogar, que é algo que eu gostava muito de fazer, mas há umas 3 semanas atrás eu consegui, finalmente, no final de semana, de uma vez assim, jogar o jogo do Homem-Aranha, Miles Morales, que é outro Homem-Aranha diferente do Peter Parker. E aí, quando eu terminei de jogar o jogo, eu fiquei pensando que por muitas vezes, muitos de nós que gostamos de super-heróis, etc., nós olhamos para o Homem-Aranha com admiração. A gente gosta do personagem. A gente vê uma graça ali no personagem. E por muitas vezes a gente não consegue ter a própria mentalidade de um personagem de história de quadrinhos, de jogo. Na história do Homem-Aranha Miles Morales, ele acaba tendo que enfrentar a sua amiga, a Finn, que havia perdido o irmão por conta dos planos de uma determinada empresa de usar um material com um propósito mau. E aí essa amiga dele busca então vingar a morte do próprio irmão. E para isso ela passa a usar o modo custe o que custar, de brigas, destruição, de civis acabarem sendo afetados por conta da destruição que ela estava provocando para atingir essa outra empresa. No final das contas, essa personagem tem a sua redenção, mas o principal é que por muitas vezes a gente olha para o Homem-Aranha e a gente acha muito bom um personagem que, para todos os criminosos que ele enfrenta, ele enxerga uma possibilidade de redenção para eles. Ele observa cada um dos criminosos, ele prende, mas é um herói que ele para e eu acho que é por isso que a gente admira tanto o Homem-Aranha, né? Ele enxerga sempre a possibilidade da redenção, a possibilidade da misericórdia na vida daquela pessoa. Mas muitas vezes a gente não age como ele.
A gente age mais como a amiga dele, com uma sede de justiça correta, mas tão descontrolada, tão fora de si, que partiu para uma vingança sedenta, para a destruição das coisas. Muitas vezes a gente olha para as maldades desse mundo e a gente não enxerga a possibilidade de redenção das pessoas. Nós deveríamos ter um pouco mais dessa visão heróica que nós tanto admiramos na história do cinema, das animações, dos quadrinhos, dos jogos. Nós somos chamados a ter essa visão da graça de Deus sobre cada uma das pessoas, sobre todas as coisas. Sejam os mais maus, sejam os que estão ao nosso redor, que fazem por muitas vezes coisas que são desagradáveis para nós, que causam desconforto na nossa vida. Todos são passíveis da redenção de Deus. E nós somos chamados por Deus não para se colocar no lugar dele como juízes de todas as coisas, mas para cumprirmos tudo aquilo que ele nos ordena. Isso inclui proclamar a mensagem do Evangelho da Graça e obedecer tudo o que nos tem chamado a obedecer. Que a gente não fuja, mas que possamos olhar para cada uma das convocações de Deus na sua santa palavra e atendermos prontamente, com alegria, porque aquele que ordena é bom, é maravilhoso, é amoroso. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti para te agradecer, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor escuta a oração do seu povo, não por nenhum tipo de mérito da nossa parte, mas porque foi o Senhor que se entregou por nós. O Senhor enviou o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus, a ser sacrificado por cada uma de nossas maldades, por cada uma de nossas injustiças. Nós te damos graças, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por teu amor por cada um de nós. E, Senhor, perdoa-nos por cada uma das vezes em que nós olhamos as ordens da tua santa palavra e nós fugimos. Perdoa-nos por nossa negligência, por cada uma de suas, em cada uma de suas convocações da tua Sagrada Escritura. Perdoa-nos também, Senhor, por olharmos para as maldades desse mundo e agirmos de maneira desconfiada, com desesperança. Ó Senhor, por tua graça, fortalece a nosso teu povo, para que ao olharmos cada uma das injustiças desse mundo, descansarmos nossos corações em ti. Sabendo que o Senhor há de transformar todas as coisas, sabendo que o Senhor há de executar a sua justiça, e sabendo que nós mesmos merecíamos a tua justiça, meu Deus. Mas o Senhor resolveu recebê-la em nosso lugar, por amor a nós. Nós te agradecemos. Dá-nos a graça, assim, meu Deus, de correspondermos a esse teu amor incondicional e de vivermos as maravilhosidades da vida e de cada uma das ordenanças que o Senhor coloca nesse novo viver por meio de Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, dá-nos alegria de cumprirmos cada uma de tuas promessas, de cumprirmos cada uma das tuas ordenanças e confiarmos nas tuas promessas e não na nossa própria justiça. De não medirmos os outros segundo a nossa própria régua, mas enxergarmos a régua do Deus da graça, que convoca até o pior dos pecadores ao arrependimento. Pedimos, Senhor, dá-nos essa graça. Em nome de Jesus. Amém.